Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está aqui fechando hoje o primeiro dia do Mobile World Congress 2025, evento que vai acontecer ao longo de toda essa semana em Barcelona, que a gente está acompanhando aqui para vocês, trazendo as principais novidades. Vamos tentar fazer uma amarração aí do que aconteceu de mais importante hoje. Primeiro, a abertura é aquele momento em que a gente tem o tom do evento. E o que a gente percebeu no evento desse ano, diferente do que acontece em outros anos? Me pareceu que o tom das operadoras de telecomunicações estava muito mais cauteloso, de certa maneira um pouco mais pessimista do que o normal, com uma preocupação muito grande com relação principalmente ao mercado europeu, sobre a sustentabilidade e o futuro dessa indústria. A gente ouviu, inclusive, o presidente da Telefônica trazendo uma mensagem, fazendo uma comparação com o declínio do Império Romano. A gente viu o presidente da GSMA falando sobre como que essa indústria hoje enfrenta dificuldades. Uma expressão que ele usou, uma indústria brutal do ponto de vista competitivo, do ponto de vista de investimentos. E tudo isso acontece porque o mercado europeu está muito desafiado, né? Nesse momento, as operadoras europeias estão tendo uma dificuldade muito grande de conseguir satisfazer determinados índices de rentabilidade, conseguir atingir determinadas metas de lucratividade. E tudo isso tem feito com que elas pressionem de maneira bastante incisiva os reguladores europeus para que permita consolidações aqui, já é um pleito antigo, e permita também uma maior flexibilização, com leilões de espectro que não signifiquem um desembolso, um desencaixe muito grande por parte das operadoras. Esse foi um aspecto que a gente notou no tom das apresentações das operadoras que participaram desse primeiro dia. Um outro aspecto é que praticamente não se falou da questão das assimetrias regulatórias, dessas assimetrias competitivas e das questões relacionadas a, por exemplo, investimentos das Big Techs no setor de infraestrutura, no setor de telecomunicações. Aquela conversa que alguns anos atrás ia para o caminho do fair share e o ano passado trazia muito mais a mensagem da sustentabilidade das redes de telecomunicações e da necessidade de investimentos das empresas de tecnologia, das empresas de internet, para garantir essa sustentabilidade. Isso passou batido, praticamente não se falou. A gente percebia talvez nas entrelinhas alguma insinuação nesse sentido, mas de maneira explícita ou de maneira direta contra as Big Techs não se falou. Claro que por trás de todo o discurso da questão da rentabilidade da infraestrutura de telecom, dos investimentos que estão sendo feitos, está justamente o fato de que elas não estão ganhando dinheiro com essa infraestrutura como as empresas de internet estão. Mas exigir das empresas de internet investimentos, coparticipação, parcerias ou pagamento de taxa de uso de rede, por exemplo, não apareceu nos discursos, pelo menos não nesse primeiro dia, o que já é uma grande novidade em relação ao que a gente viu em outros anos. Onde que elas se focaram? O que as operadoras de telecomunicações trouxeram de mensagens mais importantes? Um amadurecimento, a materialização de algumas iniciativas que já começam a acontecer na Europa e em outros países do mundo, de Open Gateway, que é a utilização da infraestrutura da rede das operadoras de telecomunicações de maneira mais ou menos sincronizada entre elas e que permita a oferta de serviços digitais comuns. Então isso já começa a ser muito comum aqui na Europa e em vários países do mundo. O Brasil também é uma liderança nesse aspecto. Elas começaram a trazer já mais aplicações para uso corporativo, e aí no caso da Europa tem um problema que a gente vai comentar daqui a pouquinho, começaram a trazer já a perspectiva de que o 5G, através das oportunidades business to business ou B2B, seria um caminho aí de rentabilização dessa infraestrutura. Então, essa mensagem um pouco mais consolidada. Absolutamente ninguém falou de 5.5G do ponto de vista das operadoras. Os fornecedores é outra história, já estão com essa agenda do 5.5G muito mais ativa, mas as operadoras de telecomunicações não. Do ponto de vista político, a gente até tinha feito um podcast ontem, chamando atenção para a apresentação que o Brendan Carr, que é o chairman, o presidente da FCC, o órgão regulador norte-americano, faria aqui no primeiro dia. E ele fez. Para padrão governo Donald Trump, ele foi extremamente diplomático, educado e não entrou em nenhuma polêmica de maneira aberta. Ele
sim, deu o recado que o governo norte-americano está muito preocupado com a questão da liberdade de expressão, da não censura das plataformas de redes sociais. Ele explicitamente citou o DSA, que é o Digital Services Act, né, que é a legislação europeia que regula as plataformas digitais, como um ambiente regulatório que não bate com essa doutrina norte-americana atual de garantir a liberdade de expressão a qualquer custo. Mas ele não falou nada sobre network fee, que era uma expectativa que a gente tinha, afinal de contas, como a Teletime noticiou na sexta-feira passada, houve uma diretriz do Departamento de Comércio norte-americano no sentido de classificar network fee como um ofensor para as empresas norte-americanas, então ele não citou isso, e também não citou nenhum tipo de taxação sobre streaming, esse tipo de coisa, ele não foi nessa linha. Defendeu leilões de espectro sincronizados, ampliação do espectro para o 5G, defendeu uma flexibilização regulatória, isso tudo muito em linha com o que disse a Europa. Já a Europa, o regulador europeu, a representante do regulador europeu, trouxe uma mensagem no sentido de simplificação regulatória, que eles estão caminhando, não falou explicitamente sobre a questão de fusões e aquisições, que é uma grande preocupação das operadoras europeias, principalmente da Telefônica, que tem colocado isso, mas sim uma preocupação de dotar a Europa de uma capacidade de investimentos para enfrentar não só as necessidades de infraestrutura de conectividade, mas também as necessidades de infraestrutura de inteligência artificial, ou seja, infraestrutura de dados, data centers, capacidade de processamento e tudo mais. Então a Europa está olhando isso como uma prioridade nesse momento, em termos de políticas públicas, isso está se refletindo aqui no evento. Eu tinha mencionado que as operadoras não estão falando do 5.5G, os fornecedores sim. A gente vê isso acontecendo em diferentes estandes de diferentes fornecedores, já com uma mensagem muito clara no sentido de, olha, talvez seja o momento de dar um passo para a geração intermediária do 5G, os equipamentos já estão aí disponíveis, tudo isso já está sendo de maneira bastante clara colocado, pelo menos nas conversas que se tem durante o evento. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente destacar desse primeiro dia do evento é que, basicamente, a gente tem um evento de B2B acontecendo em Barcelona. São inúmeras as demonstrações de aplicações corporativas rodando em cima das redes de telecomunicações, o que, de novo, só reforça também essa vertente de que as operadoras de telecom precisam encontrar novos produtos e novos serviços para monetizar as redes de 5G, e o caminho está nos serviços corporativos, é ali que a coisa pode fazer alguma diferença para eles do ponto de vista prático. Do ponto de vista de estratégias das operadoras, eles também estão indo nesse sentido. A gente vê nos estandes das operadoras isso muito mais concreto, muito mais visível, essas demonstrações de aplicações e de serviços que estão sendo oferecidos para o mercado corporativo, para cidades inteligentes já bem mais maduras, já bem mais concretas, e já com uma presença muito forte. Do ponto de vista dos brasileiros aqui presentes no evento, a gente teve contato com vários deles, é uma delegação muito grande de pequenos operadores que estão presentes aqui, tem mais de 160 pequenos operadores presentes no evento, pelo que a gente apurou. A gente tem a presença de radiodifusores participando do evento, buscando informações sobre o 5G Broadcast, que é uma possibilidade aí de inovação na TV 3.0, como a gente chama, que é a próxima geração da TV digital, já trazendo essa integração com o celular, mas aí existe um problema, não tem nos estandes e pelo menos nas demonstrações equipamentos prontos para o 5G Broadcast, então a grande batalha deles está sendo justamente essa, de desenvolver equipamentos que sejam compatíveis, então eles sim presentes. As grandes operadoras, claro, estão aqui participando, teve a interação com os parlamentares que vieram nas comitivas, tanto da Telcomp quanto da Conexis, também alguns participando de uma comitiva da Associação NEL, que participou também do evento nesse modelo. Pelo que a gente apurou, a conversa já muito mais madura do ponto de vista de regulação de inteligência artificial, muito mais madura sobre a importância da conectividade
para a sociedade brasileira e por isso mesmo redução de carga tributária. Então, nesse sentido, parece que o discurso está bem mais azeitado pelas conversas que a gente teve. Agora, existe, claro, né, um fator aí a ser observado, que ao longo dos próximos dias, à medida que os parlamentares conversarem com os fornecedores, conversarem com os outros participantes do evento, inclusive com as empresas de tecnologia, como que isso vai se refletir na visão deles. Ministro Juscelino Filho participou do evento, deu uma entrevista para nós jornalistas, trouxe algumas informações novas e interessantes. Primeiro, com relação às contrapartidas do leilão de 700. Ele disse que o Ministério quer que estejam incluídas ali no leilão de 700 a cobertura de estradas também. Depois a gente apurou que a Anatel está um pouco preocupada com isso, porque pelas contas que tinham sido feitas, estradas teriam um custo muito elevado e por isso talvez fosse complicado colocar no edital da faixa de 700. Mas o ministro disse que essa é uma preocupação do Ministério. Ele disse que ainda precisariam ser feitas as contas para ver a dimensão dessa exigência, mas colocou isso sim como uma prioridade. Ele comentou também a questão da sucessão na Anatel. Ele disse que até agora não existe sinalização do governo de que vai levar os nomes ao Congresso e que, portanto, ele está aguardando a retomada aí das atividades do Congresso Nacional para poder ter uma visão mais clara sobre quais vão ser os nomes que vão ser indicados pelo Ministério das Comunicações para compor as 2 vagas que estão em aberto da Anatel. Então essa é uma outra novidade. E talvez para o Ministério das Comunicações o grande feito tenha sido a conquista de um prêmio oferecido pela GSMA, que é a associação que organiza o evento aqui, pelas conquistas que o Brasil teve nos últimos anos em relação às políticas públicas de telecomunicações, especialmente aquelas decorrentes do leilão de 5G. Então, conectividade na Amazônia, conectividade em escolas, né, pontos que foram apontados pela GSMA como exemplos aí para serem seguidos por outros países. E isso resultou numa premiação para o ministro das Comunicações. Então, de uma maneira geral, essas foram as informações mais importantes desse primeiro dia. Depois, claro, no nosso boletim a gente vai trazer as matérias muito mais aprofundadas e detalhadas, mas fica aqui um resumo para vocês daquilo que de mais importante aconteceu. A gente está acompanhando o evento aqui ao longo desses 3 dias. Amanhã vai ter mais novidades para vocês. Aqueles que não estão acompanhando o nosso noticiário, mas estão acompanhando o nosso videocast, o nosso podcast aqui, agradeço a audiência de vocês. E amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, diretamente de Barcelona. Obrigado, pessoal, pela audiência de sempre, pela generosa atenção de vocês. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.